Olá! No Em Discussão de hoje, a gente vai conversar com o promotor eleitoral Peterson Almeida, que vai explicar sobre a legislação eleitoral e o que pode ou não ser feito neste período. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Em Discussão no ar, e hoje a gente vai conversar com o promotor de justiça, Peterson Almeida, sobre a legislação eleitoral. Promotor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. As regras, elas estão bem expostas na legislação eleitoral, tanto na Lei 9.504 de 97, como no Código Eleitoral propriamente dito. Nós teremos, é sabido, a eleição mais polarizada da história. Então é preciso que, especialmente aqueles que são agentes públicos, que detêm mandatos eletivos, como os vereadores, tenham bastante cuidado nas suas manifestações e, sobretudo, contenham seus apoiadores. A rede social hoje, nós sabemos, a internet é o grande meio de divulgação de uma campanha política. Ninguém vai nunca contestar, dizer que um post vale menos do que um panfleto, não é? Então é preciso muito cuidado nos pronunciamentos, naquilo que vai ser exibido nas suas falas no púlpito e também no uso de servidores, né, e no uso de veículos, enfim, é preciso que os vereadores sempre consultem o jurídico antes de tomarem tudo que pode desaguar, inclusive, numa cassação de mandato. Inclusive, o senhor tocou na assessoria jurídica, desde que iniciou a pré-campanha, a assessoria jurídica daqui da Câmara emitiu uma normativa para que os vídeos que os vereadores exibem durante a sessão sejam encaminhados à diretoria de comunicação com antecedência para serem avalizados, porque como essas imagens são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, então a TV Câmara pode ser responsabilizada por um pronunciamento inadequado. Então eles precisam ficar atentos sobre isso. Sim, o artigo 73 da Lei 9.504, que trata das condutas vedadas, ele é bastante claro em seus incisos 1º, 2º, especialmente, quando ele fala que você utilizar em benefício de candidato, partido, coligação, bens móveis e imóveis pertencentes à administração pública como um todo, você usar materiais e serviços sorteados pelas câmaras, como por exemplo é o caso de você estar num prédio público, como nós estamos, e você fazer um pronunciamento, né, tendencioso, um pronunciamento em que você exalta as qualidades de um candidato, seja deputado federal, a governador, a presidente da República. Isto não pode ser feito. Os pronunciamentos, eles apenas podem falar de realizações eventualmente feitas por aquela administração, mesmo críticas podem ser feitas. Agora, quando você passa a dizer que aquela pessoa é um bom candidato, você já passa um pouco do limite. E se você também diz o contrário, que não é um bom candidato, você também pode gerar um direito de resposta. Mas, sobretudo, os pronunciamentos devem ser os mais exemplos possíveis. Isso por quê, Bruno? Nós precisamos ter em mente que aquele que está no exercício do mandato, ele parte numa condição mais à frente dos outros, né? Porque ele tem a máquina a seu favor. E o que nós buscamos no direito eleitoral é que as campanhas elas sigam a normalidade, a legitimidade e, à medida do possível, a maior paridade, igualdade entre os candidatos. Né? Então, se você, por exemplo, usa um servidor no horário de expediente para participar de sua campanha, se você usa o e-mail institucional para mandar posts para os seus apoiadores, você está, sem dúvida, correndo o risco de incorrer num abuso de poder político, né? E ter dificuldades também, inclusive, no momento da prestação de contas, né? Então, você não pode, por exemplo, utilizar o veículo, se for um veículo, por exemplo, alugado pela Câmara para participar de campanha. Você não pode deslocar um servidor no horário de expediente para estar participando de campanha. Você não pode, no seu gabinete, a pretexto de fazer reuniões públicas ou audiências públicas, como queira, transformar aquilo num comitê, num palanque. Você não pode, dentro do prédio, permitir que pessoas circulem ou mencionem propaganda política. Nós estamos num ambiente público onde a isenção deve prevalecer.
O senhor falou dos pronunciamentos, então, ou seja, os parlamentares precisam ficar mais atentos, né? Mesmo o vereador tendo a imunidade na tribuna, ele tem que ter cuidado com o que fala, né? Não pode dizer que apoia determinado candidato, por exemplo. Não pode dizer que apoia determinado candidato. Ele pode, no máximo, vamos dizer, fazer, como eu disse, algum elogio à administração, alguma crítica à administração, algum elogio à atividade de algum parlamentar, vamos dizer que um parlamentar fez alguma coisa que ele acha benéfico à população, até aí tudo bem, porque existe uma diferença muito grande entre propaganda política e publicidade institucional. Né? Agora, quando ele lança a mão, por exemplo, e diz que é um excelente nome, merece estar mais uma vez nos representando, aí você já incorre no risco de sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral e que pode, como eu disse, desaguar mesmo numa perda de mandato. E os vídeos que os parlamentares exibem sobre a sua atividade parlamentar, ele pode ter a participação do candidato nesse vídeo? O candidato, você fala, participar naquele vídeo. Isso. Veja, vamos saber dividir. Você, por exemplo, nós temos notícia de que alguns dos atuais vereadores buscarão um mandato eletivo, né, nas próximas eleições, seja para deputado, seja para vice-governador, e o que é altamente legítimo. Mas o que é que eu sugiro, por exemplo? Que o vereador, ele faça uma outra rede social, não use aquela sua, vamos dizer, oficial. Inclusive, o próprio TSE disciplina, você coloca uma rede .cam.br. Naquela rede em que você se mostra como candidato, sim, não há problema nenhum em você aparecer, mostrar um vídeo, porque é preciso que se entenda que a propaganda eleitoral, ela é um direito daquele que está se mostrando, mas ela é um dever, melhor dizendo, mas ela é também um direito do eleitor. Quanto mais propaganda dentro da lei nós tivermos, melhor. Porque assim, aquele que, por exemplo, está indeciso ou aquele que precisa de saber quais são as suas propostas, as suas plataformas, ele vai dar um voto mais consciente. Então a propaganda ela não é maléfica. É preciso ter propaganda sim. Mas a propaganda precisa seguir algumas balizas. Então, por exemplo, se você é candidato a deputado estadual e você é vereador, não use naquela sua rede como vereador desse expediente. Porque aquela rede, ela pode ser interpretada como uma rede, vamos dizer assim, oficial, extensiva, alguma coisa pública, entendeu? Então faça uma em paralelo e nessa você sim pode fazer a sua propaganda. A orientação é fazer uma nova conta própria para essas postagens políticas. A orientação políticas que eu daria para evitar correr risco, sim. Agora, falando sobre as sessões ordinárias, os vereadores, nos seus pronunciamentos, eles podem exibir esses vídeos no telão? Os vídeos, por exemplo, de candidatos, sim, eu não recomendaria. Eu diria a você que não pode. Que não pode, especialmente porque, como eu disse mais uma vez, aquilo ali está sendo custeado pelo poder público, né? Está sendo custeado, vamos dizer, aquilo aquele projetor, ele é um equipamento público, aquela sessão, ela está sendo aberta ao público, num prédio público, então não, eu diria que não mostrem vídeos de candidatos em hipótese alguma nas sessões legislativas. Seria uma forma de manter a paridade entre os candidatos. Esse o grande objetivo, né? É esse o grande objetivo, é que assim, nós tenhamos uma eleição legítima, né? E que a gente tenha, por exemplo, muito cuidado com aquilo que é, por exemplo, encaminhado para os eleitores, principalmente pelo celular. É preciso que se tenha em mente a distinção entre impulsionamento de campanha e disparo em massa. São conceitos aparentemente parecidos, mas que são bem distintos. O impulsionamento pode, e há regras. A resolução 23610, ela é muito clara. Você tem que contratar um provedor de internet, sediado no Brasil, foi aquele problema do Telegram, que siga as regras do TSE e faça o impulsionamento. O impulsionamento é nada mais nada menos do que você tentar vender o candidato naquela rede, que tem que ser aquelas redes conhecidas. Potencializar aquela postagem. Né? Potencializar, exatamente, a partir do público-alvo, né? A gente sabe que o Big Data, tudo que você pesquisa na internet
por inteligência artificial, eles vão fazendo uma leitura das suas preferências, né? E aí você começa a receber mensagens direcionadas para você, moldadas para o seu gosto. Isso aí não tem problema, o impulsionamento é legítimo. Agora, o que é o disparo em massa? O disparo em massa é você, por exemplo, estar no seu celular e de uma hora para outra você receber uma mensagem do candidato Bruno a deputado federal. Mas eu não pedi. Como é que o Bruno teve acesso ao meu celular? Isto não pode. A gente sabe que, por exemplo, existe no mercado clandestino a venda de dados. Se você for, por exemplo, numa feira de informática, vamos dizer, ilegal ou clandestina, você vai encontrar, por exemplo, uma base de dados imensa à venda. Pendrives com 5.000 números, 50.000 números. Isso tem aqui, tem em São Paulo, da partir da proporção. E aí você começa a fazer aquele disparo. Mas o eleitor não é obrigado a receber se ele não pediu. E ainda que aquilo chegue, você tem que estabelecer condições para que em 48 horas, melhor dizendo, isso é o que fala o artigo 57G da Lei 9.015/4, o eleitor retire. Porque passadas as 48 horas, se não houver forma de o eleitor retirar, você recebe uma multa de R$100 por mensagem. Você imagine se você manda 200, 500 mensagens num dia durante 30 dias. Faça as contas, né? Então, muito cuidado. Agora, uma pergunta que muito se faz. Mas e se, por exemplo, eu recebo uma mensagem, mais uma vez citando seu nome, do candidato Bruno, mas o candidato Bruno não sabia. Aliás, ele até orientou que o seu eleitor não fizesse aquilo. Ele sabia que a legislação não permitia. Mas existem os apaixonados, aquele que divulga sem seu conhecimento. É preciso que aquele que faz a representação contra o candidato, contra aquele que mandou a mensagem exaltando o candidato, prove que o candidato beneficiário tinha conhecimento, entendeu? Porque até não seria muito fácil. Você poderia, por exemplo, para prejudicar alguém, mandar uma mensagem exaltando, por exemplo, as qualidades de fulano, mas fulano não sabia. Ele até não queria que fizesse aquilo. Então você precisa mostrar que havia o prévio conhecimento do candidato beneficiário. Esses disparos em massa, além de infringir a legislação eleitoral, também está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exatamente, muito bem colocada a sua observação. Vige no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E que, inclusive, a proteção de dados sensíveis, como, por exemplo, a preferência sexual, a cor da pele, né? A tendência religiosa, esses são chamados dados sensíveis, você precisa ter muito cuidado e você não pode realmente... E a empresa que, por exemplo, divulga, que passa seus dados para outra pessoa, incorre nisso. Então, se, por exemplo, você se hospeda num hotel e você coloca lá seu nome, seu celular, seu WhatsApp e seu e-mail, e aquele hotel, só para dar o exemplo, resolve vender aqueles dados, ou mesmo não vender, entregar gratuitamente, também não pode. Também não pode, e isso está também no artigo 57, você contratar, e aqui já é muito mais grave, porque se você contrata pessoas, o artigo 57, a legislação é bem extensa, a gente precisa de vez em quando olhar, o 57H, parágrafo 1º, é crime, olha, é crime eleitoral a contratação de pessoas com a finalidade de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato. Isso é fake news. Isto aqui é crime, isto aqui pode dar uma pena de 2 a 4 anos e uma multa de 15 a 50 mil reais. A contratação. A gente sabe que existem hoje bunkers, né? Pessoas que utilizam a Deep Web, inclusive sediados fora do Brasil, e que usam os bots, que são os robôs, para fazer esse tipo de serviço. O candidato contrata, por exemplo, uma rede na Turquia, só para dar um exemplo, né? E lá você tem pessoas que fazem esses disparos para o Brasil, inclusive para não serem atingidos, porque é uma legislação de fora do país e tem a questão de soberania, né? Então, muito cuidado com isso. Não se pode contratar pessoas naturais para fazer propaganda. Não se pode fazer campanha paga na internet. Não se pode contratar influenciadores para fazer campanha política. O político pode ser o seu próprio influenciador, mas ele não pode contratar
um influenciador. Mas esse influenciador pode fazer de forma voluntária? É aí onde está. Se ele, por exemplo, ele faz de forma voluntária, ele precisa saber se o candidato beneficiário sabia. Se, como você disse, ele fez de forma voluntária, vamos dizer, sem que tenha sido contratado, aí você tem que ver o tipo de propaganda que ele utilizou, se foi uma propaganda permitida. Porque, veja bem, você pode, na sua rede, vamos dizer, no seu grupo de Zap, e isso tem um leading case aqui de Itabaianinha, onde a ministra Rosa Weber definiu que na sua rede, no seu grupo de amigos, no seu grupo, por exemplo, de família, no seu grupo de colegas de trabalho, no seu grupo do futebol do final de semana, você pode sim, sem problema nenhum, exaltar as qualidades de um candidato, entendeu? E você pode até, nesse momento, você é um influenciador. Até aí não tem problema nenhum. O que você não pode é espalhar, vamos dizer assim, para uma infinidade de pessoas, se for do conhecimento do candidato. Mas eu entendo que, se você tem a sua preferência, se você manda para seu grupo de amigos os memes, aí não tem problema não. Não pode contratar. Oi, a discussão vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já.